galera, beleza? Meu nome é Thiago Augusto, professor de redação no Colégio Metropolitano Goiano, Goiás. E estou de volta aqui para falar sobre a competência 4, processo de coesão textual. Gente, primeiro é entender, né, o que é essa coesão textual, como a gente deve se comportar dentro desse cenário de coesão textual. Vamos pensar assim, coerência vai ser o sentido estabelecido pelos mecanismos de coesão. E coesão textual são os elementos que serão apresentados na superfície textual, ok? Então, aquilo que a gente apresenta de referência, de elipse, de zeugma, de coesão lexical, de conjunção, todos esses são movimentos de coesão textual. Então, vamos pensar assim. Como eu sou avaliado no meu processo de coesão textual? Em 3 momentos, beleza? Você deve se atentar a 3 características. Primeira característica, eu tenho repetições no meu texto? Galera, presta atenção, velho, presta atenção. Fiz meu rascunho. A primeira coisa que eu vou pensar na coesão textual é, tenho repetição no meu texto? Se eu tiver repetição no meu texto, o que eu vou fazer? Vou circular essas repetições e vou tentar retirar do meu texto. Vou tentando até conseguir. Eu não posso entregar um texto com repetições, porque dependendo da quantidade de repetições, eu vou perder nota. Segundo momento, eu tenho operador argumentativo, beleza? Eu tenho operador argumentativo chamado de intraparágrafo. Eu tenho operadores dentro do meu parágrafo. Professor, o que são esses operadores? Podem ser conjunções subordinadas, conjunções coordenadas, certo? Conectivos como, né? Dessa forma, sendo assim, portanto, além disso, por conseguinte. Então, nós vamos trabalhar alguns desses conectivos. E o terceiro momento é, eu tenho conectivos, operadores argumentativos, interparágrafos. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, 4 parágrafos, eu estou ligando o meu último parágrafo ao anterior com um operador argumentativo. Quando eu começo a minha conclusão ali com um portanto, por exemplo, aquele portanto é um operador argumentativo. Aquele portanto é um movimento interparágrafo. Então eu tenho que pensar em 3 coisas. Se eu tenho repetição, se eu tenho conectivo e se eu tenho esse conectivo, né, esses operadores intraparágrafos e os operadores interparágrafos. Aqui nós vamos pensar em alguns movimentos de coesão textual baseado no livro, né, da Igdor, no livro Coesão Textual. A começar por referência. Quando falarmos de referência, devemos pensar em movimentos fóricos. O que são movimentos fóricos? São movimentos de referência. Por que é importantíssimo pensar no movimento de referência? Porque aqui nós vamos trabalhar com 2 ideias. Quando falamos lá no tema da competência 2, eu falei para vocês assim, ó, se eu colocar o título, beleza, do meu texto, como simplesmente uma repetição do tema e retomá-lo na introdução, aquilo vai ser contabilizado. Se eu coloquei lá o título, né, moradores em situação de rua, e comecei minha introdução assim, esse tema, isso vai ser contabilizado como adequação ao tema? Não, não vai. Então eu tenho que tomar cuidado com alguns tipos de movimentos. Esse movimento de referência vai acontecer em 2 formas, o situacional e o textual. Eu vou pedir para que vocês atentem-se bastante à relação situacional. Quando eu tenho questões situacionais, eu faço movimentos para fora do meu texto. Então aqui eu tenho um movimento fórico, um movimento de referência para fora do meu texto. Evitem ao máximo isso. Não façam isso, porque normalmente quando a gente faz isso, a gente trabalha com pressuposto. Se eu começo a trabalhar com pressuposto, eu tenho que acionar do corretor movimentos que ele não deveria acionar sozinho, mas eu deveria colocar no meu texto. O corretor, ele só pode considerar aquilo que está escrito. Fora isso, galera, está errado. Então, evitem movimentos fóricos. A gente não compartilha sempre, né, as mesmas ideias com o nosso interlocutor. Um exemplo disso.
você não se arrependerá de ter lido este anúncio. Vamos pensar. Eu posso dialogar com o corretor na minha redação? Não, eu não posso dialogar com o corretor de forma alguma. O nosso tipo de texto dissertativo argumentativo do Enem não dá essa possibilidade para a gente. Esse tipo de movimento, ó, marcado aqui por esse pronome você, vai fazer com que o movimento seja para fora do texto. Esse elemento não está dentro do meu texto. Então aqui eu vou evitar, beleza? Eu vou evitar. Eu quero falar de algo, eu escrevo aquilo na minha redação, beleza? Se eu falo assim, como o caso do Rio de Janeiro, que caso é esse? Me especifica isso para que a gente não fique trabalhando com o pressuposto e o corretor com o subentendido, ok? Então, ó, nós temos um movimento chamado situacional que vai ser esofórico. Não façam isso, beleza? Não é tão pertinente para o nosso texto. Agora, nós temos esse movimento textual chamado de endofórico. Aqui nós faremos uma endófora. Então, nós temos aqui, ó, que são referências para dentro do texto. Essa referência acontece em dois momentos. Primeiro momento, aquilo que precede vai ser retomado. Depois, aquilo que segue vai ser antecipado. Tiago, eu não entendi nada. Vamos pensar assim, ó. Felipe e Tiago são irmãos. Esse é mais velho que aquele. Eu poderia muito bem chegar aqui e falar assim, ó. Felipe e Tiago são irmãos. Esse quem? Tiago é mais velho que quem? Que aquele, Felipe. E eu poderia colocar, ó, Felipe e Tiago são irmãos. Tiago é mais velho que Felipe. Beleza? Mas, se eu fizer isso, eu vou cair naquele primeiro erro de repetição. Então, eu vou procurar elementos que não necessariamente sejam sinônimos, né? A gente sempre fica perdido e atrás de sinônimos. Eu vou procurar elementos que façam a substituição desses nomes que já apareceram. Então, esses pronomes, ok, estão retomando nomes que já apareceram. Primeiro, se esses nomes já apareceram dentro do meu texto e esses pronomes retomam esses nomes, eu tenho um movimento chamado de movimento endofórico. É um movimento de retomada. Eu estou fazendo referência àquilo que precede, ok? Esse movimento de retomada vai ser chamado de anáfora. Então aqui eu tenho um pronome chamado de pronome anafórico. Aqui também, pronome anafórico, beleza? Então aqui, ó, o esse refere-se àquilo que está mais perto e o aquele àquilo que está mais distante. Para que não haja repetição, eu faço a substituição. Esse processo que vocês fazem, que às vezes de forma inconsciente, já é um processo de coesão textual. Então, galera, aqui, ó, presta atenção nisso. O que é anáfora? Anáfora é um movimento de retomada. Precisa ser por sinônimo? Não. Eu coloco um pronome e trago de volta a ideia daquele nome. Eu já estou eliminando uma repetição. Se eu elimino a repetição, eu já tenho um movimento positivo de coesão textual. Então, a primeira ideia para vocês aqui é: preciso ficar procurando sinônimos? Cara, vai lá, dá uma estudada em pronomes. Pronomes oblíquos, pronomes retos, pronomes demonstrativos. Estudem esses pronomes, ok? E, obviamente, para orações, pronomes relativos. Então, nós temos aqui anáforo, que é o movimento endofórico. O outro movimento, ok? Endofórico, é relacionado àquilo que ainda vai aparecer no texto. É muito difícil e a gente tem que pensar um pouco, sofrer um pouquinho para colocar isso no texto. É muito difícil a gente fazer movimento catafórico, ok? Porque o nosso pensamento, ele funciona sempre buscando de volta no texto aquilo que a gente falou para dar continuidade. Aqui nós temos um exemplo, ó.
realizara todos os sonhos, menos este, o de ser feliz. Nós temos aqui um pronome, ok? Nós temos aqui um pronome. Percebam que nós já temos uma diferença desse pronome para este pronome, certo? O pronome este faz referência a sonho, mas não foi esse sonho que já apareceu. Primeiro, presta atenção na concordância, que é plural e aqui é singular. O pronome este faz referência a algo que ainda vai aparecer no texto. Se eu quisesse repetir, ficaria assim, ó. Realizara todos os sonhos, menos este. O sonho de ser feliz. Mas, para que não haja essa repetição, aqui eu trago um pronome que vai antecipar uma ideia, e esse pronome vai ser chamado de pronome catafórico, que ele faz um movimento de referência para algo que ainda vai aparecer no texto. Essa omissão, por sua vez, beleza? Porque aqui eu tenho uma omissão. Essa omissão, por sua vez, vai ser chamado de zeugma. Vai ser chamada de zeugma. Então, presta atenção em dois movimentos. Eu estou trazendo de volta uma ideia, beleza? Por antecipação. Que palavra deveria estar aqui? Sonho. Beleza? Só que eu não escrevi. Por que eu não quero escrever isso aqui? Para não ter repetição. Se eu faço a omissão, de um nome que já apareceu no meu texto, eu tenho aqui um outro movimento de coesão textual, chamado de zeugma. Então, o que é zeugma? É a omissão de um nome que já apareceu. Eu preciso necessariamente de sinônimo? Não. Às vezes eu preciso de pronome? Não. É só esquecer aquele nome. Não coloque aquele nome. Retirei o nome, fez sentido, faça a omissão. Beleza? Então aqui, ó. O que é anáfora? Anáfora é retomada de um nome que já apareceu. Catáfora, a antecipação de nome. Eu vou colocar o meu pronome antes do nome. Existe uma regrinha, né, que ainda dá muita discussão na língua portuguesa, que é a seguinte. Nós utilizamos o esse quando ele tiver caráter anafórico. Então, ele só serve para retomada. E o este quando ele tiver caráter catafórico. Então, ele só serve para antecipação. Então, pense nisso. Quero retomar esse. Antecipar este, ok? Então, galera, essa é a nossa primeira dica para o processo de coesão textual. Movimentos de referência. Para isso, vamos estudar pronomes. Estudem pronomes porque nós sempre podemos, né, colocá-los no texto. Devemos colocá-los no texto, beleza? Muito obrigado e nos veremos em breve. Até mais.